Invocar outro Deus não de luz. Podes reinar, só não pode morar com Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Como de costume, né? Antes de nós iniciarmos, gostaria que os irmãos nos informassem se vocês conseguem me ouvir bem, tanto aqui pelo YouTube, também os irmãos pelo Facebook. Se os irmãos estão nos ouvindo bem, gostaria que os irmãos colocassem aqui para nós aqui, escrevessem aqui no chat. Nós já vamos estar dando o início aqui à nossa live de hoje. Deus abençoe os irmãos que já estão entrando aqui. Cada irmão que está participando conosco. No final nós vamos ler o nome dos irmãos aqui. Amém. Meus irmãos estão confirmando, né? Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Os irmãos nos informarem aqui. Sim, o som está bom. Tá bom. Então, como sempre, a gente costuma também dizer que se a imagem não ficar tão boa, não tem problema, né? O importante é os irmãos poder ouvir bem a nossa voz. Então, em primeiro lugar, né, muito boa noite a todos os irmãos que estão conosco, né, participando. E aqui já também pedindo as minhas desculpas, né, por esse período que nós ficamos sem a nossa live de segunda-feira. No mês de dezembro, eu tive, assim, bastante ocupação, me ocupei tanto. Eu sei que a gente não deveria se ocupar tanto, né, mas foi uma ocupação necessária. Então, não dei conta, não consegui ter as lives aqui na segunda-feira com os irmãos. Mas eu creio que nesse período de tempo também era Deus dando um descanso, refrigério, né? Nossa parte humana, né? Nossa mente, nossa memória. Nesse período em oração, né? Em leitura, em busca, Deus também foi, como que eu vou dizer, reabastecendo o nosso bom depósito, né? Então, assim, agradeço, né, a colaboração de todos os irmãos, a compreensão dos irmãos que têm entendido, e agradeço, né, por vocês estarem aqui depois de tanto tempo, né, outra vez conosco aqui, para serem participante aqui da nossa live, e principalmente ser participante da bênção do Senhor, porque a palavra do Senhor, seja ela em forma de pregação, forma de ensinamento, ela sempre vem acompanhada das bênçãos do Senhor. Eu não lembro bem se é Isaías que diz, né? Ele enviou a sua palavra e ela nos curou. Então, sempre na palavra de Deus nós temos cura, libertação, salvação, transformação, novo nascimento, batismo do Espírito Santo. É toda a fé que nós precisamos, diz a Escritura, né? Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, eu sei que, independente da forma que vem, sempre a fé vai vir de nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu vou aqui fazer uma breve oração, antes de nós falarmos com o autor aqui da palavra, e vamos pedir que Deus nos dê entendimento e sabedoria nessa noite, para que eu possa expressar para os irmãos o que Deus colocou no meu coração, durante que eu estudo aqui, que eu estava fazendo sobre esse assunto, que o meu Espírito Santo também possa, aí, onde vocês estão, ter também um entendimento aberto, né, a sabedoria, graça, os irmãos poderem captarem o que Deus tem para nós. Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Essa segunda-feira estarmos aqui, outra vez, Senhor, a serviço do reino de Deus, a serviço desse grande reino. E eu fico tão feliz, Senhor, me sinto privilegiado poder estar aqui como um servo, estar servindo
os filhos e as filhas de Deus com esse menu especial, o alimento do céu, que é a sua palavra. Sei que sou indigno, mas que o Senhor possa nesse momento, Senhor, santificar minha vida, purificar os meus lábios, meu entendimento, para que eu possa aqui, Senhor, expressar a tua palavra. Ajuda os teus filhos que vão estar ouvindo, santifica os seus ouvidos, seus coração, para eles poderem ouvir e receber a tua palavra. Essa é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Como diz o gaúcho, sem mais delongas, vamos abrir aqui nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler aqui o primeiro versículo apenas e vou fazer aqui um comentário e depois eu vou lendo aqui esse capítulo aqui e nós vamos vendo aqui alguns acontecimentos, capítulo por capítulo. Eu creio que o título da nossa mensagem de hoje é o que a terra que engole a água que o dragão lança. Esse é o nosso tema, né? O que é? Eu não sei se eu vou dar conta de chegar até o final, que eu quero primeiro colocar aqui como a gente faz, né? Uma base, colocar uma base, uma plataforma. E os irmãos que já me conhecem, têm me acompanhado, sabem que eu não dou conta, assim, de ser rápido e objetivo, né? Geralmente eu fico fazendo um pouquinho de volta até conseguir atingir aquilo que eu quero atingir. Deus me fez assim, né? Então é assim que eu tenho que permanecer. Então aqui no capítulo 12, versículo 1 diz assim: apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nós vamos ler depois aqui todo o capítulo 12, aqui vamos falando verso por verso. Então, o que me levou a voltar aqui, já passamos aqui Apocalipse capítulo 12 algumas vezes, em outra ocasião, em outras lives, o que me levou aqui a entrar nesse assunto, eu fiz esse comentário com os irmãos, eu creio que no culto, aqui em Nova Santa Rita, ou aqui em Araranguá, né, que eu estava numa certa cidade, né, com alguns irmãos e companheiros ali, e um dos irmãos que estava comigo, um dos companheiros, pediu que eu colocasse uma pregação na televisão da irmã, o lugar onde nós iríamos dormir ali, e comentou a respeito de um pastor, que ele queria ouvir aquele pastor, e realmente vou dizer assim, um bom pastor, um servo de Deus, né, um homem, assim, dotado de uma grande sabedoria, esse pastor. E até comentei com os irmãos que, de todos os pregadores, eu percebo que tem muitos bons pregadores, no sentido, assim, de Deus ter aberto entendimento, e os irmãos, eles terem, assim, uma habilidade de poder expressar a palavra. E, na minha opinião, esse é um dos que tem se aprofundado muito, assim, no que ele tem ensinado. Mas chegou uma certa altura da pregação, eu tive uma certa preocupação quando ele fez um comentário. Ele estava citando essa escritura e ele chegou aqui, acho que no versículo 15, 16, diz assim: a serpente lançou da sua boca a água como de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E aqui, quando ele fala da inundação, né, a citação que ele fez, o que significava as águas aqui, estava perfeito, né? A maneira que ele falou estava correto. Mas quando ele chegou no versículo 16, ele diz assim: a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Quando ele terminou de ler o versículo 6, ele citou esse versículo como se aqui fosse um terremoto literal, né? Um terremoto, e aplicou esse terremoto, como alguns irmãos da mensagem creem, né? Que para a ressurreição dos mortos, que depois, talvez na próxima live, nós vamos falar sobre isso, e para a ressurreição dos mortos tem que haver aqui o grande terremoto, e com esse grande terremoto, os mortos ressuscitariam, e que seria o terremoto profetizado
quando o profeta profetizou ali a respeito da cidade de Los Angeles, o afundamento de Los Angeles. Bom, os irmãos que nos acompanham sabem que nós enxergamos esse ponto um pouquinho diferente, né? Nós cremos que esse terremoto não acontece do lado de cá antes do arrebatamento, nós cremos que esse terremoto acontece depois, lá no final, mas esse não seria o tema de hoje, né? O que me chamou a atenção é ele ter associado essa escritura a esse terremoto e como esse terremoto, a ressurreição. E aí, na hora mesmo, assim, não por inteligência, porque nós não somos inteligentes, mas eu creio que, assim, por um toque do Espírito Santo, alguma coisa em mim, assim, reagiu, e eu disse para o irmão que estava comigo, eu disse, irmão, essa parte eu acho que não está certo. Essa parte não está certo. Esse acontecimento de Apocalipse capítulo 12, versículo 16, não pode ser aplicado antes do arrebatamento. Por quê? Aí nós ficamos ali conversando, e eu disse para o irmão, Apocalipse capítulo 12, todos vocês, eu creio que a maioria dos irmãos que assiste aqui, os irmãos que nos acompanham, são irmãos que leem a Bíblia, leem a mensagem, eu sei que vocês são adotados de conhecimento. Poderia me sentar com todos vocês, e todos vocês conversando comigo, eu sei que vocês me dariam material, talvez para pregar o ano todo, em lives, né? Os irmãos que nos acompanham. Então, nós conversando, digo, olha, no meu entendimento, até onde eu compreendo, Apocalipse capítulo 12, na sua maioria dos seus versículos, ele acontece, o tempo que ele acontece no período da tribulação. Temos aqui bastante fatores que provam isso, né? Primeiro, né, que a mulher, ela é levada para um lugar, onde ela é alimentada ali por 1.260 dias, 3 anos e meios, né? Sempre essa linguagem, 1.260 dias, sempre está apontando para esse período da tribulação, é a mesma quantidade de tempo que nós temos ali também em Apocalipse capítulo 11, quando fala a respeito da profecia das duas testemunhas, eles profetizarão por 1.260 dias, que contando 12 meses de 30 dias exato, como era o calendário judaico, nós teremos exatamente 3 anos e meio, 1.260 dias. E depois, mais para frente, diz que ela foi no versículo 14, né? Diz que ela é alimentada por um tempo, a metade de um tempo e um tempo. Também, essa linguagem, tempo, metade de um tempo, também nós encontramos, creio que em Daniel também, acho que fala esse tempo, a metade de um tempo, mostrando também que isso aqui, metade de um tempo, também está mostrando 3 anos e meios. Então, claramente fica assim, claro para mim, que Apocalipse capítulo 12, na sua maioria aqui, está acontecendo exatamente no período da grande tribulação. Então, se eu tomar Apocalipse capítulo 12 e pegar esse versículo 16 e colocar ele antes do arrebatamento, como um terremoto que vai ressuscitar os mortos e vai livrar a mulher, fica realmente bem descompassado. Seria como o profeta sempre fala, não digo isso aqui né, querendo me exaltar, longe de mim, até acho que esse pastor, né, tem muito mais conhecimento do que eu poderia ter, né, mas como eu sou responsável pelas ovelhas que Deus tem me dado, né, tem me ouvido, e eu creio que Deus tem colocado aos meus cuidados, e com esses que estão me ouvindo, eu preciso ser fiel à palavra de Deus, preciso ser fiel, né, ao trabalho, ao que Deus me chamou, né, ser fiel àquilo que o Espírito Santo tem me dirigido, correto com a Escritura. Então, seria como o profeta disse, né, se eu colocar o versículo 16 antes do arrebatamento, eu vou ter realmente a vaca passando na árvore e o homem pescando no deserto, né? Seria a palavra completamente deslocada. Não sei se os irmãos estão lembrados que uma vez, uma ocasião, uma das lives que eu fiz aqui, eu li essas 3 coisas que o profeta diz, né? Não desloque a palavra, né? Não coloque ela mal, não interprete mal a palavra. E quando se coloca o versículo 16 antes do arrebatamento, essa palavra fica realmente bem deslocada, né? Ela fica,
completamente fora do contexto. Então, eu creio que, na sua maioria, o capítulo 12 de Apocalipse, ele está acontecendo exatamente no período da grande tribulação. Só que não temos o que questionar. A não ser aqui, que também mostra a trajetória de Satanás, né? Desde a sua queda a primeira vez, quando ele é expulso do céu, e desde a sua queda também, quando ele desce, logo depois do arrebatamento. Então aqui mostra também a trajetória de Satanás. Como eu preguei ontem para os irmãos aqui em Araranguá, a respeito desta queda de Satanás, então do versículo 7 ao versículo 14, ao versículo 12, eu não vou ler aqui com os irmãos, porque essa parte foi a pregação que eu fiz ontem. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 6, e depois nós vamos continuar no versículo 13. Então, esse espaço ali a respeito da queda de Satanás, falamos bastante ontem. Eu creio que domingo, num próximo domingo, eu quero dar uma continuação sobre um outros detalhes que ficou faltando. E eu quero aqui começar aqui lendo com os irmãos aqui e nós pontuando aqui alguns pontos. Que Deus abençoe a todos, Deus me ajude aqui nessa noite. Diz assim: apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Primeiro, nós já temos esse entendimento aqui muito claro. Isso aqui não precisa ninguém discutir. Eu creio que até qualquer bom pregador denominacional sabe que o Apocalipse é o livro de símbolo, que a mulher aqui representa a igreja, né? Então, assim, essa grande maravilha que João vê aqui, esta mulher, ela é diferente da mulher de Apocalipse 17, né? Aquela mulher de Apocalipse 17, ele vê aquela mulher de má fama, aquela falsa igreja, né? Que ele chamou de a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes na terra, que tem na sua mão um cálice de vinho, né? Da sua fornicação, da sua prostituição. Sabe que vinho sempre aponta para a doutrina, né? Para a sua falsa doutrina, né? Seu falso ensinamento. Assim como o vinho, na parte correta, ele é o estímulo da revelação, né? A revelação, o vinho, como no dia de Pentecoste, ela também tem um cálice de vinho, porém um falso vinho, uma falsa doutrina, né? E João se maravilhou quando viu ela, e aqui também diz que viu uma grande maravilha, essa mulher aqui, só que essa aqui ela não está vestida de púrpura, de escarlate, né? Essa aqui ela está vestida com o sol, e a gente sabe que esse sol aponta para Cristo, né? O sol da justiça, para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E também o profeta coloca o sol nessa ocasião, sendo Cristo, né? Aqui um tipo da graça. A graça veio através de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito no Evangelho de São João, né? A lei e os profetas figuraram até João. Então, a partir de então é pregado o reino de Deus, e a graça veio através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ela está vestida com o sol, ela está debaixo da graça, né? A graça já está vestindo esta mulher aqui, e ela tem a lua debaixo de seus pés. E o profeta faz uma comparação, né? A lua é aquilo que reflete a luz do sol enquanto o sol não está presente. E aí o profeta aponta essa escritura para Hebreus capítulo 10. Tendo a lei sido uma sombra dos bem futuro e não a imagem exata. Então Paulo aponta para Hebreus capítulo 10, versículo 1, mostrando que o sol está tipificando a imagem exata, a graça de Deus, e a lua debaixo de seus pés ali seria a lei. Então a lei, que foi uma sombra, né, até que viesse, foi um aio, até que viesse, né, o original, era a sombra, até que viesse a imagem exata. E aqui ela tem na sua cabeça, sobre a sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Essas 12 estrelas aqui, ela pode estar tipificada tanto nos 12 patriarcas, quanto nos 12 apóstolos. Por quê? Esta mulher aqui, segundo o que se compreende das Escrituras, mesmo que nós não tivéssemos a mensagem para termos o selo profético, ainda assim,
todo leitor da Bíblia, toda pessoa que lê a Bíblia com entendimento, percebe perfeitamente que essa mulher aqui, ela está representando a Israel. Essa mulher aqui representa a igreja judia. Essa mulher. A mulher não sempre representa a igreja, sim, mas ela representa a igreja judia, porque Israel também, ela foi também chamada a igreja, né, o chamado para fora, quando Deus chamou para que eles saíssem do Egito, né, eclésias, os chamados para fora. Então, se for chamado para fora, eles também foram considerados igreja. Isso é tão certo que o profeta pregou uma série de mensagens, Israel e a igreja. Temos também no tipo, né, Ruth, o tipo uma mulher, a moabita, gentia, tipo da igreja gentia, e ele acompanhando, ou ela acompanhando a Noemi, que também está representando uma mulher, tipificando aqui a igreja judia. Então essa mulher aqui, sim, é uma mulher, é uma igreja, porém não é a igreja, perdão, não é a igreja gentia. Essa mulher aqui é a igreja judia. Aí, para não ficar aqui nas minhas palavras, né, embora eu sei que a maioria de vocês já sabem disso, que é só uma plataforma, que eu quero chegar na parte lá que terra é essa que abre a boca, né? Aqui na mensagem perguntas e resposta número 4, a última pergunta e resposta do Ministério de Mombrana, já de 64, no parágrafo 25, o profeta diz assim: Apocalipse capítulo 12 não pertence à noiva. Então o profeta tinha essa consciência, né? Que Apocalipse 12 não pertencia à noiva, por quê? Porque nesse período aqui, a noiva já está na ceia das bodas, nos 1260 dias, no tempo, metade de um tempo, ela já está na ceia das bodas. O profeta tinha esse entendimento. Então, por ele ter esse entendimento aqui, ele está dizendo, né? Apocalipse capítulo 12 não pertence à noiva. Apocalipse capítulo 12, não tenho olhado, mas eu conheço isto. É a mulher de em pé no sol, com a lua sobre seus pés, e a lua representa a lei, como eu falei para os irmãos, né? A mulher representa Israel, a igreja, e as 12 estrelas em sua frente eram aqueles 12 apóstolos, 12 eras da igreja, assim sucessivamente, os quais passaram bem, e o sol estava em sua cabeça, o qual vocês veem. A lua é uma sombra do sol, o qual a lei é uma sombra das coisas boas por vir, como diz para os irmãos, o profeta que está citando Hebreus capítulo 10, versículo 1. E essa mulher é Israel, não a noiva. Agora não usarei muito tempo, porque tem que acabá-las. Então aqui o profeta, perguntas e resposta número 4, o profeta deixa para nós, claro, né? No parágrafo 25, e os irmãos podem depois conferir em casa. Eu sei que você tem mensagem, quem não tem mensagem tem aplicativo, né? E até digo para os irmãos conferir em casa, porque uma vez eu estava pregando num culto e depois alguém me ligou e disse: Pastor, eu queria saber as mensagens que o senhor leu, porque certa irmã falou que era para me vigiar com o senhor, que às vezes o senhor citava coisa que não era o profeta que estava dizendo, né? Eu disse: não tem problema, irmã, eu faço questão de sempre citar os parágrafos para que os irmãos confiram em casa, né? Eu ainda não tenho essa habilidade aqui na igreja, não temos essa habilidade ainda, ou não temos a tecnologia que é o suficiente aqui, não sabemos ainda como colocar na tela do celular quando estamos lendo os parágrafos, né? Mas que eu dou para os irmãos sempre aonde está escrito para que os irmãos possam conferir. Então, quando eu leio aqui Apocalipse capítulo 12, é claro que eu compreendo que aqui está a trajetória de Israel desde que, não vou dizer desde lá de trás, mas a trajetória aqui de Israel em Apocalipse capítulo 12, ela inicia desde que ela começa a receber a graça de Deus, né? Desde que esse sol da justiça começa a nascer para ela, né? Que período que o sol da justiça começa a nascer para ela? É bem no período aonde nós temos o ponto de partida da redenção. Então, o ponto de partida da redenção inicia com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Se não estou lembrado, que eu já ensinei a respeito que a redenção está em duas partes. Primeira parte na primeira vinda, o Senhor comprando, e a segunda parte da redenção, quando ele vem nos reclamar na sua segunda vinda. Né? Então aqui, o princípio da redenção está aqui nascendo o sol da justiça sobre ela, né? Sobre a igreja judia. Diz assim, ó, e ela estava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo para dar à luz.
Claro que eu sei que os irmãos podem dizer isso aqui é uma dor espiritual da luz, né? Uma nova igreja, também no sentido espiritual também, mas no sentido literal, também esse sofrer da luz a um filho, a gente sabe que Israel nesse período ela está debaixo do domínio do Império Romano. Então foi bem num tempo de aflição e de angústia que nasceu o Cristo. Então aquela angústia que Israel estava passando, aquela perseguição, aquele aperto romano, né, os gentios pisando no lugar santo, como nós costumamos dizer, né, a abominação, soldados com bandeiras do imperador ali em torno do tabernáculo. O próprio tabernáculo foi alterado por Herodes, né, Deus deu as medidas para Salomão, eram as medidas de Deus que Salomão fez, Herodes ampliou, mudou a forma, né, se melhorou, deu uma forcinha para Deus, deixar mais bonito do que Deus disse para Salomão que era para ser. Então, realmente, a verdadeira igreja judia que estava ali, né? Sei que tinha os hipócritas fariseus lá, que, né? Semente de serpente que Jesus chamou, mas ali também tinha o povo verdadeiro, né? O povo santo, o povo de Deus escolhido, né? Então, ali realmente estava passando por um tempo de ânsia, né? E nesse tempo de ânsia, por quê? Porque ela estava para dar a luz, né? A luz ao Cristo, né? Ela estava para dar a luz, a lei estava se dissipando para poder dar luz à graça de Deus, né? Através do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: e apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as suas cabeças. Bom, aqui, irmãos, eu vou ler aqui os parágrafos da mensagem, e eu acredito que até nem precisava ler, porque isso aqui nós já falamos outra ocasião. Todos nós sabemos aqui que em Apocalipse, aqui nessa ocasião, o dragão vermelho está representando Roma. Eu sei que alguém vai dizer, mas a Bíblia diz Satanás, o dragão, a antiga serpente. Eu concordo que esse título também é dado a Satanás. Mas os irmãos não se esqueçam também que quando Deus vai profetizar a respeito da queda de Satanás, ele diz assim, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e Sidom. E ali começa, né? Tu é inquiridor, tal, tu foi criado, estava no Éden, jardim de Deus, as pedras fogueadas. Se vocês veem que Deus compara a Satanás aquele rei ímpio, como no caso de Davi, né? O Senhor Jesus Cristo, lá em Ezequiel, no milênio, haverá um só rebanho, só pastor, meu servo Davi será esse pastor. Não está falando de Davi, o rei Davi, né? Sabe que esse Davi que vai ser o pastor é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele traz esse título, filho de Davi, lá no milênio. Então, o rei justo representando a Cristo e o rei ímpio representando a Satanás. Então, aqui, sim, é Satanás, mas sendo representado através de uma nação. E essa nação aqui é Roma, né? O dragão vermelho que vem contra a mulher para fazer apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, 7 coroas sobre a sua cabeça, e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, que os tempos irmãos, né? A trajetória também da queda de Satanás, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascesse. É claro que vocês já sabem o que isso significa, mas eu vou ler aqui só para os irmãos ver aqui o que o profeta diz, né? Diz assim, você, na mensagem A Marca da Besta, de 1954, no parágrafo 125, diz assim, 126, e se você tomar Daniel 7, você que está anotando Daniel 7, Daniel teve a mesma visão, 800 anos antes disto, teve a visão. Ele viu aquelas bestas separadas uma das outras no princípio do domínio gentil. Ele viu um como leopardo, outro como urso, outro como leão, e o último era um dragão alado, né? Então ele viu tudo representado, aquelas nações lá, tudo representado nesses animais fortes, a Babilônia, os medos e persa, depois os gregos, e o último que ele viu foi Roma como um dragão alado.
Quando nós lemos ali em Apocalipse, capítulo 13, que aparece esse dragão, vocês notam que esse dragão traz as características de cada um daqueles outros animais, né? Porque aqueles 3 poderes culminaram dentro desse último, por isso que ele se tornou tão forte, tão poderoso, como no caso a perseguição da igreja, né? Aqueles 3 cavaleiros, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, culminam dentro do cavalo amarelo, e isso torna ele muito forte também, como nós cremos que as 4 unções, a unção do leão, a unção do boi, a unção do homem, culminam dentro da unção da águia, né? Por isso que o profeta veio trazer a mensagem de todos eles, todos os cabos soltos, porque toda essa unção estava na unção da águia para fazer frente à unção do cavalo amarelo. Ele diz assim, e aqui então, elas, João vendo isto, ao final do domínio gentil, todas aquelas 4 bestas representadas em uma, né, que era o último dragão. Aqueles mesmos velhos diabos, demônios, que possuíam cada um dos reinos romanos ao longo do tempo, e os gregos e assim por diante, ao longo da dispensação gentia, desceram diretamente e se reuniram em uma besta. Então, que coisa horrível, né? O poder de Satanás que estava em Babilônia, o poder de Satanás que estava em Medos e Persas, o poder de Satanás que estava nos gregos, todos esses demônios, né, culminaram nesta besta, nessa última besta, né, de Roma. E nós encontramos e veremos que ele é isto mesmo, todos aqueles leopardo, leão, tudo isto, o dragão. Quanto sabe que o dragão é? O dragão representa Roma, sim. Aqui nós temos um selo profético, a marca da besta, né? Parágrafo 126, o profeta confirmando que o dragão representa Roma sempre. E aí, o profeta aqui na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, que é bem interessante isso aqui também, aqui ele vai um pouquinho mais profundo e nos dá aqui o entendimento do que eu estou falando aqui para os irmãos aqui. Não sei se os irmãos estão me compreendendo aqui, irmãos? Os irmãos que estão aqui, se vocês estão compreendendo, você pode dar um amém aqui. Quero que os irmãos estejam me acompanhando, né? Não quero que está falando. Eu quero que os irmãos digam amém, pastor, eu estou compreendendo. Aqui na mensagem do livro da vida do Cordeiro, no parágrafo 75, o profeta diz assim, ó, é por essa razão que a gloriosa luz do sol estava brilhando em volta da mulher, e ela estava com dores de parto para dar à luz a este filho. O profeta citando a escritura que eu estou lendo. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Agora, irmãos, nós temos que compreender, nós compreendemos, né? Deixa eu só ler aqui uma outra escritura aqui para acompanhar. Reger com vara de ferro. Ora, onde é que nós temos aqui esse varão que vai reger com vara de ferro? Apocalipse capítulo 19, e no versículo 15, né? E da sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa no lagar do vinho, da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Então a gente sabe que está falando aqui da mesma pessoa, né? E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o dragão parou perto da mulher, que havia, aqui entre parênteses, Roma, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Daí o profeta explica o que é isso, né? Roma, de fato, perseguiu o filho, mandaram matar todas as crianças. Então, quando é que se cumpriu essa escritura aqui? Por isso que eu digo que é a trajetória de Israel, desde o nascimento de Cristo, até chegarmos ao Apocalipse capítulo 7, eles serem selados com o Espírito Santo, né? Não sei se irmãos me compreendem isso, né? Esse acontecimento que aparece no capítulo 12 aqui de Israel, não exatamente dentro do período de tribulação, mas a nossa trajetória da igreja judia, como que ela culmina dentro da tribulação e qual é a sua trajetória, né? Então diz aqui, né? O profeta falando, Roma de fato perseguiu o filho, mandaram matar todas as crianças de 2 anos para cima, ou de 2 anos para baixo, melhor, para matarem o Cristo. E apanhasse lá. Herodes promulgou isso. Então aqui o profeta dá essa explicação, né? Mostra para nós que esse dragão que parou diante da mulher para devorar o filho,
dragão, poder político, né? Que era o poder político na Palestina nesse tempo, ou naquele termo onde nascera o Senhor Jesus Cristo. O poder político era Herodes. Então, ele representava o dragão, ele representava Roma, né? Ele era um chefe de Estado. Como é que eles chamavam na época lá, que seria como um prefeito, procônsul, alguma coisa assim, procônsul. Ele representava Roma. Então, ali, quando ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, ali era Roma, representado num homem, e aquele homem tentando devorar o filho. Mas o filho foi arrebatado a Deus, né? Isso foi quando o Senhor Jesus Cristo sobe ao céu, né? No 77 o profeta fala isso, né? Da ressurreição, foi arrebatado para Deus, e encontrar-se à destra de Deus. Agora isto eliminaria toda essa doutrina do varão. Não eliminaria, está vendo? Mas agora a lei, Hebreus 10, de novo, tendo a sombra das coisas futuras e não a imagem exata, mas a sombra. Se ele segue citando as mesmas coisas que nós estávamos falando ali, a respeito desta mulher aqui. Só mais um parágrafo aqui, irmão, só para ficar bem clara essa parte aqui. Na mensagem também, olhe sempre para Jesus. No parágrafo 46, o profeta fala assim, falando a respeito das bestas. Um cordeiro representa a religião, o cordeiro de Deus. Recordem? Ele falou como cordeiro. Ele era um cordeiro, então após algum tempo, ele recebeu poder e falou como um dragão. Como eu falei no culto ontem, né? Não vou entrar nisso aqui agora, né? Vamos entrar depois. Eu disse para os irmãos, nós não temos paixões políticas, né? Nós somos cristãos. E as pessoas podem ter suas paixões políticas, mas quando nós vamos olhar para a profecia, deixamos as paixões políticas de lado e vamos olhar para os acontecimentos, né? Deus levanta o homem mais baixo para governar sobre os homens, né? E muito tempo atrás eu preguei a respeito da Roma imperial, o dragão, o cordeiro falando como dragão. Fiz essa pregação. Se vocês querem procurar, tá aqui no nosso canal, tá a foto do Donald Trump, e eu preguei em 2 cultos. Eu comecei num e dei a continuação no outro, falando sobre sim o poder imperial, anexando, da amarrada para o sul, amarrada para o norte, entra numa nação, tira lá o ditador, leva para lá, uns estão felizes, outros estão tristes, enfim, nós aqui estamos levantando a nossa cabeça para cima, a nossa felicidade de saber que a nossa redenção está próxima, né? Então, sabe que esse cordeiro aqui está representando sempre os Estados Unidos, né? Então, após algum tempo, ele recebe poder e falou como dragão, exercitou todo o poder que o dragão tinha diante de si. E o dragão sempre é Roma. Então, não vê você a denominação romana, a denominação protestante, marcada uma imagem da besta, fazendo poder que forçará todos os protestantes a se unirem. Bom, o profeta entra aqui na parte do concílio, que nós podemos entrar daí, isso aqui em outro assunto. Mas aqui o ponto era esse, né? Mostrar para os irmãos que esse dragão que se coloca diante dessa mulher, então isso aqui está acontecendo exatamente no período que o Senhor Jesus Cristo nasceu. O Senhor Jesus Cristo nasceu, então para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça. No tempo que ela estava sentindo dores de parto, perseguição romana sobre ela, de parte daquele domínio romano. Logo que nasce o filho, naquelas dores de parto que ela está sentindo, esse dragão tenta devorar o filho, matando todas as crianças de 2 anos para baixo, tenta alcançar o Cristo, mas isso não acontece porque esse filho, ele é protegido, né? Ele recebe essa proteção e ele é levado aos céus. Espero que os irmãos estejam compreendendo, né? Só mais um pouquinho aqui no versículo 3 ainda, dragão vermelho. Ele tinha, esse dragão tendo 7 cabeças e 10 chifres, então você já sabe, né? Que esses chifres aqui, só vou ler aqui rapidinho, só para ficar bem claro aqui, irmãos, eu gosto de falando a respeito de versículo por versículo, para os irmãos ter um entendimento, né? Capítulo 17, versículo 12. Aqui a Bíblia mesmo, ela se interpreta, né? Ela mesmo se dá a resposta. 17, 12. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis
que não receberam o reino, algum ainda, mas recebem poder como reis, por 1 hora com a besta. 1 hora porque é um espaço curto, o reinado do anticristo. E eles como rei, profetas, eles não são reis, são ditadores, né? Então, são ditadores, então eles recebem poder como rei, e por um espaço de tempo eles vão reinar. E a Bíblia diz que eles têm uma só mente. E o dragão, o seu poder, a força, e o dragão, uma só mente, e darão, perdão. Esses têm uma só mente, todos eles estão unidos num só propósito, como eles estavam lá na Torre de Babel, quando Deus viu que eles tinham uma só mente, um só propósito, Deus disse, não pode ser. Deus vai lá e espalha tudo. Deus não quer que fique todo mundo ao redor de um só pensamento, uma só mente humana, né? E eles darão o seu poder, a força à besta. Esses aqui são esses 10 reis. E depois, mais tarde, nós encontramos esses mesmos 10 reis se voltando contra ela e deixando ela assolada e eles comendo as suas carnes. Sabe que carne está apontando para a política, força militar, enfim, né? O corpo de uma nação está baseado na sua política, na sua economia, na sua força militar, enfim, né? Como lá na questão dos ossos secos, cada parte da restauração dos ossos secos lá representa uma fase de Israel sendo restaurada. Então diz aqui que os 10 chifres representam esses 10 reis, e fala a respeito também de 7 cabeças. 7 cabeças, eu creio que está aqui, deixa eu ver, no versículo 9, 17, 9. E aqui está a mente, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre o qual a mulher está sentada. Então, o profeta também já nos ensinou isso, né? Que nós temos uma cidade ali em Roma, cidade de Roma, tem 7 colinas, exatamente onde está o Vaticano, ali descansando em cima. Agora, recentemente, estudando sobre isso, o profeta também tem uma cidade dos Estados Unidos, Cincinnati, também tem 7 colinas. Tinha que ter uma cidade lá com 7 colinas, porque lá também tem uma representação, né, da besta do outro lado. Mas, recentemente, estudando um pouquinho aqui a respeito desse acontecimento, eu descobri que Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, também foi uma cidade que foi edificada sobre 7 montanhas também. Ela também foi edificada sobre 7 montanhas. Vocês sabem que lá também foi uma sede do Império Romano. Tem o seu nome, Constantinopla, devido ao imperador Constantino. Constantinopla, devido ao imperador Constantino. Então lá também foi uma sede uma sede do Império Romano. Depois, quando o Império Romano também se dividiu, ficou uma sede em Roma, e outra sede ficou em Constantinopla, quando a Roma se dividiu em 2 partes, né? Então era Roma Oriental, Roma Ocidental, também representando as 2 pernas da estátua, né? Uma perna oriental, uma perna ocidental, também está representado nisso. E vocês sabem, irmãos, que o concílio de 381, que definiu a respeito da Santíssima Trindade, todo mundo fala que foi em 325, não, irmão, você tira essa ideia da memória. Em 325 não foi decidida sobre a Trindade. Em 325, o Conselho de Nicéia foi decidida a respeito do Pai e do Filho, a função que era o Pai e que era o Filho. O Pai é maior, o Filho é menor, o Filho é Deus, não é Deus, ali que foi essa definição, eles criaram o credo, nós cremos em um único verdadeiro Deus, seu Filho Jesus Cristo, que é um com o Pai, enfim, aquele credo que eles criaram lá no Concílio de Nicéia. No Concílio de Constantinopla, em 381, foi aonde tá aí o Espírito Santo. Então, vamos colocar o Espírito Santo. Então, lá nesse concílio, eles criaram a Santíssima Trindade. Seja conhecido todo cristão, aquele que crê na Santíssima Trindade. Um único Deus, como é que eles falam, né? Manifestado em 3 pessoas. Eu não estou bem lembrando como é que eles citam lá no credo deles, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Então,
Olha que interessante, né? Onde é que foi isso? Constantinopla, onde uma das sedes do Império Romano, aonde também tinha 7 colinas, né? Onde também essa parte também foi edificada sobre 7 colinas ali em Constantinopla. E até hoje nós temos o reflexo daquilo. Nós temos a igreja grega que provém de lá, né? Que a sede deles era em Constantinopla, né? Depois do Império Bizantino, né? Depois acabou com o Império Otomano, enfim. E nós tínhamos lá de cá o Império Romano. Então nós temos 2 Roma, uma Roma oriental e uma Roma ocidental, representando exatamente as 2 pernas da estátua que Daniel viu, ou que o rei sonhou e Daniel deu a interpretação, né? Roma oriental e a Roma ocidental, o império dividido em 2 partes. Depois isso acontece de uma forma global, isso atravessa o oceano também, né? Uma parte da perna também está representada lá no Cordeiro, lá na Terra, lá nos Estados Unidos, e a outra aqui nas águas, aqui na Europa, povos, línguas e nações. A besta colocando um pé sobre o mar, o outro pé sobre a terra, ali desce um anjo forte para fazer frente também a esse poder, também o Senhor colocando um pé na terra e outro na água também, né? A imagem de Deus fazendo frente à imagem da besta, para que a imagem de Deus possa vencer a imagem da besta, né? Que Deus seja louvado. E eu espero que os irmãos estejam compreendendo, né? Bom, aqui no versículo 5. Versículo 5. Eu quero pontuar com escritura, com parágrafo. Quero deixar essas coisas bem claras para os irmãos, né? Eu sei que nós temos tempo, né? A gente quer fazer essas coisas com calma, a gente não gosta de fazer correndo. Aqui no versículo 5, diz assim: E ela deu à luz a um filho, homem, que há de governar todas as nações, com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, só pegar aqui algumas escrituras aqui, para nós mostrarmos que realmente esse é Senhor Jesus Cristo, né? Se esse for o nascimento do Senhor Jesus Cristo, quando se refere a essa escritura, que é uma escritura bem conhecida de todos os irmãos, né? O Salmo 110 diz assim: 110. O Senhor disse, meu Senhor, assenta tu à minha direita, até que eu faça teus inimigos o teu escabelo. Ele foi levado ao céu, assentou à destra de Deus. Aqui também, nós temos aqui também Hebreus, capítulo 8, e o versículo 1 também diz assim: ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra do trono da majestade no céu. Então, mostrando aqui claramente que Apocalipse 12 está falando de Israel, e o nascimento desse varão é o Senhor Jesus Cristo. Bom, espero que essa parte aqui tenha ficado clara para os irmãos. Se ficou claro, nós vamos dar continuação aqui, um outro ponto. Que Deus continue abençoando, irmãos. Se ficou claro para vocês, os irmãos me dão um amém aqui, para a gente aqui se encaminhar aqui agora para um outro pensamento aqui. Vamos ver se eu dou conta de chegar aqui na Terra. Bom, vamos lá então. Aqui, como disse para os irmãos, quando chega aqui no versículo 7, houve batalha no céu. Essa parte eu li ontem, preguei para os irmãos, e eu li até o versículo 12. Então eu fiz uma pregação disso. Vou voltar nisso de novo, aqui nos cultos. Eu quero, nesse ensinamento aqui, eu quero pegar o versículo 13, essa parte que eu vou deixar. Diz assim: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz ao filho homem. Bom, aqui está um detalhe importante, né? Ele é lançado na terra para perseguir a mulher que deu à luz ao filho homem. Então, assim, no início do estudo aqui vocês perceberam. Qual é a mulher que ele vai perseguir? Israel. Não está claro para vocês? Que é Israel, ele veio para aqui para perseguir a mulher,
a que deu a luz ao Filho do Homem. Já li aqui nas mensagens, já ficou claro, não precisamos ler de novo. Esta mulher que quando acontece o arrebatamento, o Espírito Santo sobe, a redenção dos que fazem parte da noiva de Jesus Cristo está completa, então acaba-se a acusação de Satanás. Então Satanás, no momento que o Espírito Santo sobe, o Espírito de Satanás desce, né? Quando Adão estava na sua posição alta, né? Adão estava na sua posição alta, né? Que ele estava posicionado, ele estava em pé, vou dizer assim, na sua posição. Quando Satanás desceu, quando ele enganou Adão, Adão cai, Satanás sobe. É onde Satanás começa a fazer a acusação outra vez, como eu preguei ontem no culto. Se esses irmãos conseguem me compreender, deixa eu colocar de novo, né? Sempre estão em posição diferente. O Filho de Deus, Adão, estava na sua posição e Satanás havia caído. Quando Satanás conseguiu enganar o homem caiu, o Espírito de Satanás sobe. O Senhor vem, faz o plano de redenção, eleva o homem de novo, e o Espírito Santo leva o homem na sua posição original. Quando o Espírito Santo sobe com o homem original, a noiva de Jesus Cristo, né? Mais uma vez, desce de novo o dragão, né? Satanás desce. E quando ele desce nessa fúria, como nós lemos ontem, né? Desce nessa fúria, e ele já vem para perseguir a mulher. Ele vem aqui, diz assim: por isso, regozijai-vos céu e vós que nele habitas, no 12, né? Habitais, ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, pois ele sabe que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perdi a posição lá, ele vai perseguir a mulher, vou matar alguém, né? Já vai matar, vai destruir. Né? Não consigo mais acusar ninguém, eles estão redimidos, me expulsaram da festa, vou perseguir alguém. Só que quando ele vai perseguir a mulher, diz assim, e a mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar. Então aqui, a mulher é dada para ela 2 asas de uma grande águia, e nós compreendemos que quando se trata de águia, está falando a respeito de ministério profético, né? Jeová, grande águia, né? Que é uma águia só, é um único Deus, porém esse único Deus com 2 asas, né? Nós compreendemos que essas 2 asas aqui é Moisés e Elias, que a mensagem de Moisés e Elias é o que traz a proteção para essa mulher. Por exemplo, assim, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, bem rapidinho. A mensagem do profeta nos trouxe para nós o sinal. Quando a mensagem do profeta trouxe para nós o sinal trouxe para nós uma proteção de morte espiritual, né? Porque ao gentil, o que é interessante? A vida eterna, e morrer é lucro, é ganho. Qual é a desvantagem do gentil? É morrer espiritualmente, né? Que a morte espiritual alcance ele, né? Tire ele da presença de Deus, fica eternamente separado da presença de Deus. Mas a mensagem veio, nos trouxe o sinal. Eu vi irmãos pregando, né, a respeito do Covid, quem tem o sinal não pega o Covid. Não, irmãos, o sinal não vem nos proteger nós de enfermidade física. Crentes morrem gripado, crentes morrem com pneumonia, crentes morrem com acidente de carro, crentes caem do andaime, crentes são eletrocutados, crentes morrem com dengue, crentes morrem com Covid, crente morre com toda enfermidade. A proteção do sinal, é claro que Deus também nos protege de enfermidade, nós cremos também no poder da oração da fé, a oração da fé salvará o doente, mas não necessariamente que eu tiver o sinal que eu não vou morrer de enfermidade. Né? Então, todos que têm o Espírito Santo nunca poderiam morrer. A gente sabe que essa proteção é uma proteção espiritual, proteção do sangue, ela veio nos proteger nós da morte espiritual. Então, assim como a mensagem de um profeta águia, né, Jeová águia, trouxe para nós a proteção, aos judeus, que é diferente, a bênção dos judeus é a longevidade de vida que eles têm. Então, eles vão ser protegidos da morte física,
porque a bênção do judeu é física, a do gentio é espiritual, do judeu é física, financeiramente é físico, terra santa, nós é Espírito Santo. Nós temos que compreender essas coisas. Não que eu quero ser diferente dos demais, Deus livre, né? Sou o menor de todos, né? Mas é a maneira que Deus tem me mostrado essas coisas, né? Então, o que essa águia com duas asas, né? O que esse Jeová águia com esses dois profetas trazem? Uma proteção. Por isso que o rapto, a primeira escritura que o profeta lê é Salmo 27, a respeito de eles nos esconder no seu pavilhão até que passe o tempo da sua diversidade. Antes mesmo de nós sermos arrebatados ao céu, primeiro nós somos protegidos nele, em Cristo, né? Guardado do início da cavalgadura desse cavalo amarelo que está matando espiritualmente as pessoas, né? A marca da besta hoje ela é espiritual, falsas doutrinas. É disso que Deus está nos protegendo. E lá, Jeová, grande águia com duas asas, então traz uma proteção física para eles, né? E diz assim, a mulher foram dadas duas asas de uma grande águia para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar. E ali onde ela é alimentada por um tempo e meio tempo, longe da face da serpente. Então, nesse tempo, metade do tempo, um tempo, né, longe da face da serpente, ela está sendo alimentada através da mensagem de Moisés e Elias, as duas asas desta águia. Não sei se está claro para os irmãos. Espero que esteja, né? Espero que os irmãos estejam me compreendendo. Tá. Então acontece isso aqui, né? Ela não consegue atacar essa mulher, logo ela muda de direção. Como eu disse, ele não pode mais acusar os santos ali no céu. Então quando ele vem contra a mulher, Deus traz essa proteção para a mulher, agora ela muda de direção. E a serpente lançou da sua boca a água como de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação, né? A gente sabe que águas em Apocalipse, capítulo 17, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu tenho receio que eu não tenha anotado, mas a gente encontra aqui rapidinho. A besta que vesti não era, aqui está a mente. Deixa eu ver aqui. Eu não vou procurar aqui no Plasguiatê, mas você sabe que a Bíblia depois diz, né, que as águas, elas tipificam povos, línguas e nações. Né? Não me esqueci de anotar aqui, hoje, quando eu estava... tá, no versículo 15. E ele disse-me, as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. Aqui nós vamos entrar na parte que nós queremos entrar, né? Então, vamos lá, vamos compreender isso aqui. Então, essa inundação aqui que está acontecendo, eu compreendo que essa inundação aqui, são pessoas, né? Tá falando de nações, pessoas, uma ordem política. Talvez não tão bem ordenada, porque águas é algo que é instável, não está bem ordenado, né? Sabe que a besta sai das águas turbulenta, né? O povo na era das trevas, né? Tudo instável, né? Então, se eu compreendo aqui que essas águas elas estão representando pessoas, povos, línguas e nações, aí eu tenho que compreender aqui o que é a terra que ajudou. Mas antes de chegar aqui na terra que ajudou, só completar essa parte aqui para mostrar para os irmãos que daí ela faz perseguição. Quando a terra abriu, nós vamos voltar aqui na parte da terra, que é o complemento da pregação, mas só quando ela viu que não conseguiu a mulher, ela vem e faz guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, são gentios. Aí o profeta confirma isso, né? Então, esse remanescente da semente da mulher, o profeta vai nos ensinar, nos ensina, eu vou ler aqui para os irmãos, que esse remanescente aqui são as virginés.
já que ele não consegue matar os 144 mil, como tem tantos pregadores da mensagem que estão loucos que 144 mil morra, né? Não sei porquê, né? Satanás também deseja que eles morram, né? Mas eles não conseguem, alguma coisa acontece que interfere. Então, já que eu não consegui matar ela, então, a intenção do diabo é matar alguém, né? Então, eu vou perseguir o remanescente da semente da mulher. O profeta diz assim, ó, a mensagem das 10 virgens e os 144 mil. Vou ler aqui 2 parágrafos, parágrafo 53 e o 55. A Bíblia, o profeta diz assim, então aqui vi um dragão, a hierarquia romana, qual a igreja mesmo havia sido raptada, estava na glória, nascia das bodas por 3 anos e meio. Então o dragão vem, o dragão sempre é Roma, o dragão vermelho. Agora, para certificar disto, em Apocalipse 12, o dragão ficou irado com a mulher, que traria o filho varão, que governaria todas as nações com uma vara de ferro. E ela jorrou água da sua boca, ou para guerrear com o remanescente da mulher. Mas o dragão vermelho, primeiro, ele se colocou diante da mulher, tão logo que a mulher desse à luz ao filho. E ele ia devorar aquela criança, tão logo que ele trouxesse. Agora, quem se colocou diante da igreja israelita, a mulher Israel, para devorar o seu filho Jesus, tão logo que nascesse, Roma, Herodes proclamou que todos teriam que matar toda criança de 2 anos para baixo. Ali saiu um assassino que matou todas as crianças hebreias pelo país afora. A mesmíssima coisa Faraó fez para apanhar Moisés, que era um tipo dele. Matou todos os meninos e falharam em acertar nele. Deus sabe como escondê-los. Vê que Jesus Cristo, né, que está ali na questão da igreja judia, é que ele é protegido da morte física, né? Mas enfim, vamos lá, vou continuar aqui. Ele vai dizer, não está você feliz por estar escondido? Um esconderijo? A Bíblia diz, assim também nós, considerai-vos mortos, a vossa vida em Cristo escondida, em Cristo, selado pelo Espírito Santo. O diabo não poderia te encontrar, ele tivesse que fazê-lo, e ele simplesmente não poderia fazê-lo, vê? Você está escondido em Cristo, considerai-vos mortos em suas vidas escondidas em Cristo, e escondido em Deus através de Cristo, selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, sinal, nos esconde nós em Cristo. Tá claro, né, irmãos? Que eu creio que está muito claro para vocês. 55. Agora esse remanescente era a virginécia, tá aqui no 55, no qual ele jorrou água da sua boca para guerrear com o remanescente da semente da mulher. Agora o que é remanescente, agora aí você tem que juntar esse tipo. Há uma igreja que é uma igreja natural, então o profeta que mostra para nós que o remanescente, que ele vai fazer guerra por não ter conseguido alcançar o objetivo de matar a mulher, matar os 144 mil, esse remanescente aqui é a virginécia. Só para ter mais uma segunda testemunha, perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, parágrafo 38. Existem 3 classes de pessoas, veja, que são os judeus rejeitados e a virginécia, que é as águas, citando a escritura. Não a semente da mulher, o remanescente da semente da mulher, que o dragão jorrou a água da sua boca. O profeta que falou Apocalipse 11, né? Mas a gente sabe que é Apocalipse capítulo 12. Então aqui fica claro que esta mulher aqui, esse remanescente da semente da mulher, é as virginésias. Nós temos claramente aqui Apocalipse 12. A mulher que aparece primeiro é Israel, o filho é Cristo, o dragão é Roma. Aqui nós temos o dragão caindo do céu perseguindo a mulher sendo protegida pelo ministério de Moisés e Elias, ele mandando essa enxurrada de água que a terra engole, e logo o dragão então vai fazer guerra ao remanescente, as virginécia. Ai, Jesus, agora aqui está um detalhe importante. Vamos chegar aqui agora. Vamos ver se eu consigo dar conta de colocar aqui para os irmãos aqui. Os irmãos se segurem na cadeira aí. Vamos pensar aqui um pouquinho. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Não cremos que isso aqui seja um terremoto físico. Isso aqui é uma simbologia. Assim como as águas estão simbolizando pessoas, a terra também tem um simbolismo. O que as águas simbolizam? Pessoas, mas em forma de
povos, línguas e nações. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 13, e versículo 1. E fiquei sobre a areia do mar, e vi uma vez surgir do mar. O profeta diz, do mar, meio de pessoas, povos, línguas e nações. Certo aqui? Vocês concordam comigo, né? Versículo 11. E contemplei outra besta saindo da terra. O que é terra? Continente americano. Nação também, né? Então, aqui dá para a gente ter uma ideia. Assim como as águas está falando de povos, línguas e nações, aqui também terra está referindo-se povos, línguas e nações. Né? Para mim fica claro. Né? Aqui nesse caso, sim, Irmodilca. Aqui o versículo 11, né? Estados Unidos, uma nação. Né? Então, assim, a nação americana está sendo comparado terra. A simbologia da nação americana. Não só a nação americana, o profeta fala sobre o continente americano. Né? A terra, o novo mundo, o continente americano. São povos, línguas e nações. Eu vou mostrar aqui porque a diferença da água e terra. É a mesma coisa, mas por que tem símbolos diferentes, né? Deus me ajude aqui, né? Deus me ajude aqui. Eu não sei se eu respondi aqui, Irmãodil, que era isso que a irmã tinha me perguntado. Se eu não respondi certo, a irmã pergunta de novo aqui, Irmãodil, que eu dou uma olhadinha aqui. Mas, enfim, eu acho que vocês estão compreendendo. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 13, versículo 1, fala das águas, continente europeu, onde estava a inundação de água, uma sociedade turbulenta, conquistas e guerras, e, enfim, né? Logo depois nós temos aqui uma nação mais compacta, mais ordenada, terra. Terra não tem muita estabilidade, né? Mais parada, né? Então aqui o profeta também fala a respeito do continente americano, também povos, línguas e nação. Perfeito. Então aqui eu já começo a compreender um pouquinho, vai começar a dar um pouquinho mais de luz aqui sobre Apocalipse capítulo 12 e 16. E a terra ajudou a mulher. É terremoto físico, né? Se as águas aqui estão representando povos e a terra vem contra esses povos, a sensação que eu tenho é que é povos contra povos, né? Enfim, não sei se você consegue aqui me compreender. Águas, multidão, povos, línguas e nação. Eu estava lendo as escrituras, eu comecei a estudar sobre isso. Quando eu li isso, eu me preocupei um pouquinho e comecei a estudar um pouquinho sobre esse assunto. E aí, o que eu percebi na Bíblia, né? Vou ler aqui alguns versículos para vocês. Eu sei, irmão, já é 20 para as 10, mas me aguente um pouquinho para não precisar voltar nesse ponto aqui na próxima segunda, para a gente encerrar essa parte aqui. Eu descobri que terra na Bíblia, nesse sentido aqui, nessa simbologia, ela pode estar tipificando uma estrutura política, social ou cultural. Eu vou ler aqui algumas escrituras rapidinho com os irmãos, só para mostrar para os irmãos. Estava procurando. Aqui Isaías, vou ler aqui diversas escrituras aqui, só para ficar bem claro. Que está sempre apontando para uma estrutura social, cultural, política, né? Quando fala de terra, né? Isaías, capítulo 24, vamos ver aqui, capítulo 24 de Isaías, versículo 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e deixa desolada, e as avessas e dispersa para fora dos seus países e de seus habitantes. Não está falando da terra física, poeira. Ele diz que ele vai deixar essa terra vazia, e logo embaixo ele fala, né, dos seus países e habitantes. Está falando de uma estrutura política, social, uma cultura, né, nações. Não sei se fica claro para os irmãos. Se não ficar, por favor, né, me ajude aqui, pastor, não estou entendendo, né? Você costuma dizer assim, a minha terra, o meu país, minha terra, né? Os cantores gaúchos aqui chamam Pampa, meu país, né? A terra que eu amei desde guri. Está falando a terra física, da cultura gaúcha, né? Tem uma música que eles cantam, né? Essa terra que eu amei desde guri. Está falando da cultura. Pampa, meu país. Claro que a gente compreende o que a simbologia
está apontando, né? Aqui, obrigado, meu Josimar, é verdade, os Estados Unidos é conhecido como a terra do tio Sam. Exatamente, é isso, né? Então a gente sabe que essa parte terra está apontando para a cultura, não tem nada a ver com terremoto que vai engolir as pessoas, né? Enfim, vamos lá. Um pouquinho mais. Jeremias, capítulo 4 também, quando Jeremias vê a destruição de Israel também como nação, ele vê bem nessa simbologia também da terra. Você quer ver? Quando mostra a desolação de uma terra, é o fim de uma cultura. Se compreende isso na Bíblia. Bom, lê agora com essa visão, com essa luz. Toda vez que você lê a terra está desolada e tal, e tal, e tal. Sempre você pode ver a desolação de uma terra é o fim de uma cultura. Né? Quando Deus desolou, a Babilônia acabou, a cultura babilônia lá no Velho Testamento, né? Jeremias 4, 22 e 23. Porque meu povo é tolo, eles não me conhecem, eles são filhos insensatos, e nenhum entendimento eles têm. Eles são sábios para fazer o mal, porém, para fazer o bem, eles não têm conhecimento. Deus chamando aqui a sua nação, né? Porque aqui era a profecia que eles seriam desolados, seriam levados cativo para a Babilônia. E eu observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, e o céu não tinha nenhuma luz. Claro que isso aqui não é uma coisa física. Ele olhou a destruição de Israel, o templo sendo destruído, os reis sendo levados cativo para a Babilônia, o fim de uma cultura sendo representada aqui como uma terra vazia. E aqui Daniel capítulo 7, eu acho que alguém até citou aqui Daniel também, a irmã Odilca, que Daniel fala, sim, irmã Odilca, Daniel capítulo 7, versículo 17, diz assim, ó, esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, no meio de uma cultura, de uma estrutura política, social, econômica, cultural. Jesus, né? Fica tão claro como a Bíblia é clara, né? Esse sistema político social já estabelecido, né? Por isso que é diferente do caos do mar, o jeito que era a Europa, quando a besta veio, o caos que era a Europa. Olha como os Estados Unidos, uma cultura organizada, um sistema pronto, um sistema político social já estabelecido, né? Tranquilo. Bom, isso aqui eu acho que vocês conseguem compreender, né, irmãos? Se não, aqui pergunte depois, a gente retorna aqui de novo, mas eu creio que está simples. Se eu consigo compreender, que sou leigo, imagino que vocês muito mais ainda, né? Aqui o Salmo 75 também, versículo 3, estou lendo diversas escrituras só para ficar bem claro assim, né? A terra e todos seus habitantes estão dissolvidos, eu suporto os seus pilares. E aqui a gente sabe que pilares na nação significa suas leis, a justiça, a liderança daquela nação, né, os pilares, né, da democracia e tal, o poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, enfim, né, são as colunas da nação. Aqui mais uma escritura, só para encerrar aqui, em Ageu, ver se eu acho Ageu aqui, livrinho pequenininho, deixa eu ver aqui, se eu acho Ageu rapidinho aqui, devia ter colocado aqui um marca-página, Ageu é tão pequenininho, Sanfonias, deixa eu ver se eu estou certo aqui, Ageu, achei. Livro de Ageu, capítulo 2, versículos 6 e 7. 2, 6 e 7. Diz assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês veem que a Bíblia sempre quando fala a respeito de abalar, dessolar a terra, logo compara isto a nações. Ficou claro aqui para os irmãos? Então, o que eu vejo aqui, irmãos? Eu estou vendo aqui, o Modico está falando de Daniel 11:40, vamos conferir aqui então, irmão. Se tem mais escritura que nos ajuda, vamos lá, 11:40? Vamos ver aqui, 11:40. Que bom que os irmãos participam, né?
Irmã, não cheguei a meditar essa parte aqui, mas eu posso dar uma olhadinha aqui para a semana que vem. Isso aqui é interessante, essa inundação aqui, comparando a isso, sim. Isso aqui é interessante. Nós podemos voltar aqui de novo e até aprofundar um pouquinho mais essa parte. Verdade, eu tinha me esquecido dessa escritura aqui. Então vamos lá, irmão, só para me encerrar aqui, já vai ser quase 10 horas. Abalar a terra significa mudar a ordem política e cultural. Você pode ler. Toda vez que você lê na Bíblia, vai lendo. Tremei terra, terra desolada. Pode ver que está falando de alguma nação, alguma cultura, né? Esse poder, a estrutura do mundo, né? Que esse poder, essa estrutura do mundo, mesmo sem intenção espiritual, são usadas por Deus para conter o ataque do dragão, né? Por exemplo, assim, Deus usa até o ímpio para o ímpio foi criado para o dia da calamidade, né? Deus levantou Nabucodonosor, né, um rei ímpio, para ser um chicote nas mãos do Senhor, para chicotear Israel, né? E como Nabucodonosor foi um pouquinho longe demais, então Deus levantou Ciro, meu servo, para chicotear também a Babilônia, né? Você pode ver, é sempre assim que Deus trabalha, né? Quando essas águas, essas multidão vão atrás, alguma nação se levanta e faz frente. Né? Alguma nação vai se posicionar aí e vai acabar protegendo esta mulher, né? Amém, Jesus. Eu ia ler aqui de novo aqui onde a irmã Odilka tinha mandado, mas eu tenho aqui um pensamento aqui, e nessa escritura aqui, nós podemos falar a outra vez, né? Graças a Deus. Deus abençoe tremendamente os irmãos. Amém. Aqui nesta ocasião, é 11h40, e no tempo do fim o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e com cavaleiro, com muitos navios. E eles entrarão as nações e as inundará e atravessará. É claro, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para vocês assim. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui já ouviram, né, talvez em alguma ocasião. Eu me lembro que o irmão Neville uma vez estava ensinando, e no ensinamento que o irmão Neville, isso que eu não estou dizendo estou dizendo o ensinamento que o irmão Neville deu, ele compreendeu isso aqui como os dedos de barro representando a Rússia, representando a Rússia, aqui abrindo a boca, nessa ocasião aqui, para que a inundação não chegasse até a mulher. Pode ser a Rússia, também, né, a gente pode discordar, dizer também há controvérsias, né? Até porque quando o rio Eufrates seca, ela seca para que os reis do leste venham contra Israel, né? Sabe que os reis do leste, se você olhar no mapa, a Europa, o leste da Europa é a Rússia, né? Eles vêm ali pelo rio Eufrates. Então a Rússia sempre patrocinou os inimigos de Israel, né? Sempre. O Irã patrocinado pela Rússia naquela guerra dos 6 dias. Jesus, o Egito foi patrocinado pela Rússia, pela União Soviética. Sim, Deus pode fazer qualquer coisa, eu não estou dizendo que não tem possibilidade disso ser. Mas assim, olhando o cenário, o quadro, parece um pouquinho difícil de compreender a Rússia interferindo aqui nessa inundação. Eu sei que eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês, mas eu vejo, irmãos, o quadro da Terra mas é a besta, é o que dá o poder. Eu sei, eu vou falar uma coisa que vai ser chocante, né? Talvez a gente pode continuar na semana que vem, só vou deixar vocês pensando essa semana. Eu consigo talvez enxergar mais
a Terra simbolizando aqui mais os Estados Unidos, biblicamente falando, do que a própria Rússia, né? Mas os Estados Unidos vai ser a besta nesse tempo, vai estar unido com a besta. Só vou colocar aqui um pensamento que vou encerrar. Só um pensamento que vocês vão ficar pensando. Porque assim, irmãos, o que acontece? Como é que as nações trabalham? As nações começam a fazer um tipo de atuação em certos lugares, em certos países, e a opinião pública parece que conta muito. A questão não é nem proteger, ser bonzinho, ajudar ou não ajudar. A questão assim que existe muito na opinião pública. Por exemplo, houve o Holocausto. Aquele monte de judeus estava morrendo. Os Estados Unidos sabia do Holocausto. Um barco foi até os Estados Unidos, chamado Salt Lewis, com dezenas de judeus fugindo do Holocausto. Os Estados Unidos mandou de volta para a Europa, para aqueles judeus morrerem. Nem porto, a Inglaterra não aceitou eles, mandou eles de volta. Depois, quando apareceu o Holocausto, que o mundo viu, aí todo mundo resolveu ser bonzinho, ajudar os judeus, levar eles de volta à Palestina. Então, as mesmas nações que perseguiram ali os judeus durante esses 2000 anos foram os mesmos bonzinhos que depois estavam levando eles de volta à Palestina. Quando saiu um navio chamado Êxodo, que estava lá atracado, e a Inglaterra, que tinha o domínio da Palestina naquele período, a Inglaterra não deixou eles saírem. Aí os repórteres para sair para cima, o Holocausto de novo, uma forma diferente, estão ali passando fome, estão morrendo de fome dentro do navio, a Inglaterra não deixou eles descer na Terra Santa, os judeus, Aí a opinião pública, o jornalismo fez os ingleses ficarem bonzinhos de repente, não que era o desejo deles, né? Até os judeus contam que tinham que trabalhar escondido dos ingleses em porões de lavanderias, fazendo suas armas, porque os ingleses não permitiam que os judeus pegassem arma, que eles queriam ficar sujeito, né? Então você vê que as mesmas nações, às vezes, que está protegendo, entre aspas, são os mesmos que são contra, a opinião pública faz, não, vamos fazer uma política diferente, vamos deixar aqui por um tempo, não vamos perseguir, enfim, a gente compreende como é que é a política, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Eu sei que isso aqui eu sei que fica pesado o assunto, mas enfim, que só fiz uma colocação, podemos voltar no assunto aqui. Aqui a irmã Amélia Silva diz assim, irmão, o mal virá do norte de Israel, e o país que fica ao norte de Israel é Turquia. Assim, claro que irmã, que essas nações ali, né, assim, ó, que quando irmã Amélia, que quando o rio Eufrates ele seca, ele abre caminho para os reis do leste, fala mais de um rei, né? Claro que Zacarias capítulo 14, as nações que vier contra Jerusalém, né? Quando o profeta fala a respeito do rei do norte, ele aponta como a Rússia, o rei do norte, as bandas do norte, os Estados Unidos, né? Se pegar geograficamente, ali também a Turquia fica no norte, e Turquia politicamente é inimiga de Israel também, né? Na verdade, Israel é cercado pelos seus inimigos, né? Sim, mas eu queria que os irmãos pensassem nesse ponto que eu coloquei. Não que os Estados Unidos é bonzinho, gosta dos judeus, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que muito vai opinião pública, interesses políticos, interesse econômico, enfim. Mas eu vejo mais, a princípio posso estar errado, a princípio eu consigo ver mais essa terra apontando mais, segundo a simbologia da Bíblia, apontando mais para a cultura aqui do Ocidente do que o Oriente lá da Rússia, né? Mas enfim, vamos continuar estudando e pedindo a orientação de Deus. Deixa eu ler o nome dos irmãos que participaram conosco aqui. Muito obrigado, irmão, por ter me suportado, né? Eu sei que eu sou difícil, né? Pastor, não é tão claro. Me perdoe, irmãos. Deus vai me ajudar aqui, que a gente vai conseguir melhorar, né? Então, Deus abençoe a nossa irmã Beth, ali de Sapucaí do Sul, né? Que é a irmã da nossa irmã Dilca. Deus abençoe o nosso irmão José Floriano, juntamente com a sua esposa, a irmã Lena, lá de São Carlos, São Paulo. Ministério Nascer do Sol, Conexão Minha Mãezinha, a irmã Joeci, e a minha irmã Marilene também assistindo conosco. Também eles da cidade de Torre, a irmã Ivone Bezzi, também participando conosco, Deus abençoe. Irmão João Luiz, ali da cidade de Canoas, irmão do nosso irmão Edgar.
Irmão Paulo Rodrigues aqui também de Jaguaruna, com a sua família, junto, assistindo, eu creio que a irmã Lúcia, juntamente com ele. O irmão Roberto Milcrau. Deus abençoe, irmão Roberto. Eu creio que é a primeira vez que eu estou vendo o senhor aqui conosco, né? Dando aqui o seu sim. Amém? Seja também o senhor muito bem-vindo sempre conosco. Nosso irmão André Brito, ali de Sapucaí do Sul. A nossa irmã Elaine, ali da cidade de Alvorada. A nossa irmã Vera Garcia, ela também juntamente com seu esposo, irmão Carlos Garcia, né? São Carlos, São Paulo. Nossa irmã Elimara, aqui também de Araranguá. Deus abençoe. Luiz Gustavo. Também meu cunhado, né? Provavelmente ligou aqui o celularzinho para minha mãe assistir lá. Nosso irmão Jorge Lima, né? Deus abençoe, querido. Eu creio dessa forma. Amém, irmão. Irmão Jorge, que bom. Cremos assim, né? Uma Maria Geira também, Deus abençoe a todos aqui de Araranguá. Nosso irmão Natanael Goulart, aqui conosco, Deus abençoe. Irmão Natanael, os irmãos ali de Ataizinha, irmã Elícia, irmão Letícia, irmão Marcos, né? Assistindo conosco. Amém, nosso irmão Lucas da Silva também, Deus abençoe, irmão Lucas, nosso irmão Josemar também, Deus abençoe. Nosso irmão Wesley aqui também de Araranguá, Deus abençoe, irmão Wesley. Nosso irmão Anderson Oliveira ali da cidade de Osório, Deus abençoe. Nosso irmão William Barabas, filho do nosso irmão Darabas também, assistindo ali juntamente com o seu pai, Deus abençoe. Nossa irmã Lúcia Ignácio, também de Jaguaruna. A irmã Ironita lá da cidade de Viamão, Deus abençoe a irmã Ironita. Também que a palavra possa também ter sido uma bênção para nossa irmã Ironita ali também. Nossa irmã Dulcineia Umbelino Ferreira, Deus abençoe também, irmã Dulcineia. Nossa irmã Ivone, eu creio que a irmã Ivone aqui é de Sombrio. Deus abençoe a irmã Ivone de Sombrio, com todos os seus ali que estão assistindo, Lucas, a Camila, a Fernandinha. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Eu creio que a irmã também, a Amélia Silva aqui, que colocou aqui um ponto interessante para nós estudarmos um pouquinho, irmã Amélia. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco em conexão pelo YouTube. Também nossos irmãos que estiveram pelo Facebook, nosso irmão Josiel Souza Alexandre aqui de Araranguá, nossa irmã Margarete que também conosco, também aqui de Araranguá, nossa irmã Marli Alves Terra lá de Marcelino Ramos, Deus abençoe. Nossa irmã Valdete Freitas também aqui de Araranguá, nossa vizinha. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco pelo YouTube e todos os irmãos que estiveram conosco pelo Facebook. Amém. Nosso irmão Roberto Maciel Neto. Tá bom, irmão Roberto, prazer em ter o senhor aqui conosco, né? Um dia na eternidade todos nós vamos nos encontrar e nos ver pessoalmente, vamos poder dar um abraço bem apertado uns nos outros, né? Senhor Jesus, obrigado por esse momento especial, pela tua palavra que nessa noite o Senhor tem manifestado. Peço que o Espírito Santo conduza a palavra que foi ao ouvido ao coração dos teus filhos. No precioso nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe e shalom a todos.